Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e dizer que mais uma vez é um privilégio nós estarmos aqui para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo, e toda a vossa família. Também o nosso abraço aqui ao nosso pastor supervisor, como já foi mencionado aqui nesta noite, pastor Daniel Bueno. Que Deus continue abençoando na restauração. Nós estamos orando pela vida do nosso pastor e também por toda a sua família. Agradecer pastor Wesley, pastor Eduardo, que tem realizado esse trabalho com muita maestria, como disse da outra vez, e o nome do Senhor, ele tem sido glorificado. Também transmitir ao nosso abraço, ao nosso pastor Washington Santos, ali da congregação do Jardim Paranapanema, onde nós servimos a Deus há 11 anos, e temos um carinho muito especial por toda a igreja ali. Que Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite, e eu gostaria de ler um texto que está em Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 41, carta que Marcos escreveu, no capítulo 4, e no versículo de número 41, para a nossa breve meditação aqui nesta noite. O texto diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração está baseado em uma temática sobre 4 origens de uma tempestade, e nós vamos procurar aqui ser o mais breve possível, mas colocar aquilo que Deus colocou nos nossos corações para poder transmitir à igreja nesta noite. Quando nós falamos de tempestade, ela é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, que nós estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia ou no decorrer da nossa caminhada. Normalmente, nós falamos sobre tempestade quando nós vivemos algumas experiências um pouco turbulentas na nossa vida. E as pessoas às vezes perguntam sobre essa experiência e nós dizemos que ela foi uma tempestade que nós enfrentamos na nossa vida, mas em tudo Deus ele foi glorificado. Porém, por mais que nós enfrentamos as tempestades na caminhada servindo a Deus, nem todas as tempestades ocorrem por causa de uma mesma origem. Nós falaremos apenas de 4 aqui nesta noite, mas eu não teria a ousadia de dizer que só existem 4 na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada sempre nos propõe águas mais profundas, e se nós buscarmos, certamente encontraremos tesouros escondidos para poder aprender um pouquinho mais da sua palavra. A primeira tempestade que nós iremos falar aqui nesta noite está localizada no livro do profeta Jonas. Jonas é considerado um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, acompanhado de Oséias, Joel, Obadias, o Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e também Zacarias. O profeta Jonas, ele tem um chamado da parte de Deus e nós todos conhecemos essa história. São 4 capítulos apenas, porém, que nos traz grandes ensinamentos. Deus chama o profeta Jonas e diz para Jonas se levantar e ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a malícia tinha chegado até as narinas do Senhor. O profeta Jonas se levanta, compra uma passagem, entra dentro de uma embarcação, porém o destino que ele toma é um destino oposto. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para a cidade de Tarsis. Ele entra dentro da embarcação e vai para o porão daquele navio. Com o passar dos minutos e a embarcação já no meio do mar, a Bíblia vai dizer que Deus envia uma tempestade no meio daquela embarcação. E os tripulantes daquele navio, eles ficam preocupados e com medo de ter um prejuízo maior. Eles pegam os seus pertences e começam a lançar dentro das águas, pensando que fariam com que aquilo acalmasse a tempestade, porém, nada adiantou. Então,
eles tentaram uma outra forma, conforme de costume, dentro da cultura ali do Antigo Testamento. Eles lançaram sortes, e em quem caísse, eles tinham que dar uma resposta, o porquê que eles estavam vivendo a tempestade. E quando eles lançam a sorte, ela cai em Jonas, e Jonas teria que trazer a resposta, o porquê que eles estavam vivendo aquele momento. Então Jonas compreende uma coisa: a tempestade só estava acontecendo naquela circunstância por causa da sua desobediência, e qualquer outro recurso que eles tomassem de nada adiantaria, a não ser um posicionamento que Jonas deveria tomar diante do Senhor e diante dos homens. Então Jonas, ele faz um pedido para que lançasse ele nas águas, e aqueles homens temerosos, porque Jonas servia ao Deus que fez os céus e a terra, com muito temor, eles pegam Jonas, jogam no meio do mar, e quando Jonas cai nas águas, imediatamente a tempestade, ela se acalma. E aqui nós temos a primeira lição a ser aprendida aqui nesta noite, que a tempestade gerada através da vida de Jonas, ela tem como origem a desobediência, e quando ela é gerada através da desobediência, não adianta nós pedirmos oração para o nosso líder e também para o nosso pastor. Não estou dizendo que a oração ela não tem poder, muito pelo contrário. Se a igreja está de pé até os dias atuais, um dos motivos principais é que ela permanece com o joelho no chão e com a boca no pó, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Essa tempestade, nem o próprio Deus para ela. E não estou dizendo que Deus não tem poder de parar a tempestade. O Deus que nós servimos, Ele pode tudo e todas as coisas, mas existe uma forma de parar a tempestade causada pela desobediência, e nós aprendemos isso através da vida de Jonas, que é algo chamado arrependimento, e nós aprendemos isso através da Bíblia Sagrada, quando nós lemos 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ação, ela vai provocar uma reação. Eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só existe uma forma dessa tempestade ela parar, é o arrependimento. Ezequiel, eu não faço a obra de Deus porque ela é muito espinhosa e o preço é alto. Concordo com você que fazer a obra do Senhor é espinhoso, é árduo, sim, mas o preço da desobediência é muito mais caro do que o preço do chamado. Então nesta noite, se você está tentando fugir para um lado ou fugir para o outro, e a tempestade se levantou, só tem uma forma dela se acalmar, é se arrepender. Mas você pode estar dizendo: Ezequiel, o meu pecado é grande, mas eu venho te dizer que a graça ela é maior. Ezequiel, eu pequei, me aprofundei nos erros, nas falhas. Hoje é noite de arrependimento, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça ela pode te alcançar nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluias. A segunda origem de uma tempestade está em Atos, capítulo de número 27. O apóstolo Paulo, ele entra dentro de uma embarcação para fazer uma viagem. Ali acontece alguns processos, ele para, revê alguns amigos, entra de novo na embarcação e continua a viagem. No começo dela, Paulo diz da seguinte forma: essa viagem vai ser um pouco problemática. Mas a Bíblia vai dizer que eles acreditavam mais naquilo que o piloto dizia, do que naquilo que Paulo falava. Eles continuam a viagem. E com o passar do tempo, os ventos começam a ser ao contrário, e a dificuldade começa a se tornar grande. Até um certo ponto que a Bíblia vai nos dizer que uma grande tempestade vem de uma certa forma, e ela é identificada como Euroaquilão. O Euroaquilão é uma tempestade que vem como se fosse dos quatro cantos, o vento combate no navio. E os tripulantes, eles se desesperam por aquela circunstância.
Porém, Paulo estava no centro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentou uma tempestade. Mas tem uma diferença quando se está em obediência e quando se está em desobediência. Jonas em desobediência desce, vai para o porão. Paulo em obediência sobe e vai para o meio do navio. Ele pede a oportunidade, levanta a sua voz e diz: é verdade, que já faz alguns dias que o sol não aparece, as estrelas sumiram, e fugiu toda a esperança de nós nos salvarmos. Mas olha, quando você está em obediência e enfrenta uma tempestade, Deus dá autoridade. E o apóstolo levanta a voz dizendo assim: mas o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo. Ele disse que nós teremos prejuízos na embarcação, mas todos os tripulantes que estão dentro do navio vai chegar na ilha. Alguns vai chegar nadando, outros segurando nos pedaços de madeiras que vão despedaçar. Mas é o seguinte, Deus falou comigo no meio da tempestade e a gente vai chegar na ilha. E eu louvo a Deus por isso, e a palavra que eu trago para o seu coração é que quando nós estamos em obediência, nós não estamos isentos de enfrentar algumas tempestades no meio da nossa caminhada, mas tem uma diferença: mesmo que a tempestade ela se levanta, Deus nos dá autoridade para cantar, Deus nos dá autoridade para pregar, Deus nos dá autoridade para glorificar e engrandecer o teu santo nome. E talvez você esteja aí pensando: por que é que eu estou enfrentando uma tempestade? Eu estou fazendo tudo certo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto em culto, eu adoro e glorifico o nome do Senhor, mas a tempestade se levantou na minha vida. Pode se levantar, mas se você estiver em obediência no centro da vontade do Senhor, você não vai se calar, muito pelo contrário, você vai levantar a bandeira do Evangelho e com autoridade vai continuar dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A tempestade ela não cala aqueles que estão em obediência. Você pode dar um glória aí na sua casa, louvado seja o nome santo do Senhor dos exércitos. A terceira origem, Tiago, de uma tempestade, ela está registrado no livro que Marcos escreveu, no capítulo de número 6, versículos 45 até os 56, ou em Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Após a multiplicação dos pães, Jesus despede as multidões, coloca os seus discípulos dentro do barco e diz para eles: vai para o outro lado. Depois da mensagem, Jesus Cristo faz algo que me ensina, e nos ensina algo interessante. Ele não vai comemorar o milagre que aconteceu depois de uma pregação extraordinária. Ele sobe o monte para orar, porque no outro dia, poderia ser que aparecia alguma circunstância, e aquilo que era para ontem foi usado ontem, para amanhã precisa de algo novo. A lenha de ontem foi gastada ontem, a lenha de amanhã precisa ser alcançada hoje, buscada hoje. Os discípulos entram dentro do barco, Jesus Cristo sobe o monte para orar. Eles entram dentro da embarcação e começam a fazer uma viagem. A viagem se estende por alguns minutos, mas a Bíblia vai dizer que na quarta vigília daquela madrugada, eles começam a observar que um grande vento começa a se levantar no meio daquela trajetória que eles estavam enfrentando. Eles levantam as suas cabeças para observar de um lado para o outro e eles veem uma imagem distante. E eles não conseguem ver com nitidez quem que era que estava do outro lado. A tal ponto que eles dizem dentro do barco: é um fantasma que está vindo em nossa direção. E lá do outro lado uma voz diz: não temas, sou eu. Eu acho interessante isso, e essa origem dessa tempestade que se levantou, é uma origem de uma tempestade natural. E o que é uma tempestade natural, Ezequiel? É uma tempestade que pode acontecer a qualquer momento na nossa vida. É uma porta de emprego que pode se fechar, é uma enfermidade que pode bater na nossa casa, é uma informação que nós recebemos não muito agradável, que às vezes tira a estabilidade.
E nós ficamos com tanto medo que Jesus está do outro lado, vindo em nossa direção, que nós não conseguimos enxergar com lucidez que Ele está presente naquela circunstância. E quando Ele fala lá do outro lado, dizendo, não temas, sou eu, os discípulos ainda não conseguem compreender quem era verdadeiramente, porque as tempestades naturais na nossa vida, às vezes nós temos dificuldade de ouvir quando Jesus fala, de ter a sensibilidade quando Jesus nos orienta, de termos a sensibilidade quando Ele está ministrando algo nos nossos corações, e às vezes não vai ser algo extraordinário que Jesus vai fazer, às vezes uma palavra simples, um gesto simples, um movimento simples. Jesus quer falar algo, mas por causa das tempestades naturais da vida, nós temos dificuldade de compreender. Porém, alguém dentro do barco, pastor Wesley, vai dizer algo interessante que eu amo, e é ele, o apóstolo Pedro, que nós tanto amamos e conhecemos muito bem. Ele olha para aquela voz dizendo, não temas, e ele responde dizendo, se é o Senhor, permita-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha só a atitude de Pedro, mesmo no meio daquela circunstância, ele pede autorização para caminhar sobre as águas. Jesus Cristo então dá uma ordem dizendo lá do outro lado, vem. Pedro salta do barco e começa a andar sobre as águas, e ele vai dando os passos no meio daquela tempestade, e ele dá um passo, 2 passos, começa a caminhar sobre as águas, e as águas não afundam ele. Isso aqui é extraordinário, mas as tempestades naturais eram tão fortes, que por um momento Pedro, ele se assusta, e fica com medo, ele dá uma olhada para o lado, e daqui a pouco ele começa a afundar no meio daquela tempestade, o seu corpo, ele vai descendo diante daquelas águas, e somente o seu braço, ele fica estendido. Alguém até pensa, vai morrer por causa da tempestade natural, a força vai acabar por causa da tempestade natural, não vai sobreviver para contar história por causa da tempestade natural. Mas eu amo Jesus que eu e você servimos, porque quando parecia que Pedro iria se afundar, iria morrer e a sua história iria se acabar, ele sente uma mão segurando na sua mão, e aquela mão que segura levanta ele, traz ele para dentro da embarcação, e ele sente o abraço do mestre. E aqui eu quero transmitir uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Talvez a tempestade natural bateu na sua casa, foi a enfermidade, foi o desemprego, eu não sei o que foi, que trouxe medo, e parece que você vai morrer, e vai afundar no meio dessa circunstância. Mas quando a última força estiver acabando, e parecer que não tem mais jeito, Jesus vai estender as mãos, vai te colocar de pé, a sua história não vai acabar, porque Ele vai te ajudar no meio dessa circunstância. Você pode adorar a Deus aí na sua casa, Jesus te ajuda no meio da tempestade, irmão. Oh glórias! A última origem de uma tempestade. Jesus pega os discípulos, entra no barco e diz, vamos até Gadara. Eles entram no barco e começam a viagem. Jesus vai para o canto do barco descansar um pouco. Não demorou muito e a tempestade começou a se levantar novamente. Essa aqui é de origem espiritual. Porque, Ezequiel, você vai entender quando você ler o que aconteceu do outro lado. Mas essa daqui foi forte, a tal ponto que os discípulos, eles ficam com medo, desesperados. E por mais que alguns ali já tinham experiência dentro do mar, eles não se arriscaram a dizer se iriam conseguir vencer aquela tempestade ou não. Eles só sentiram medo. Jesus está no canto, descansando, enquanto a tempestade está levantada e os discípulos estão com medo. Porque aquilo que assusta o discípulo não mexe com a estrutura do Jesus que nós servimos. Aquilo que amedronta os discípulos não mexe com a estrutura do Jesus que nós servimos e que está presente neste culto, nesta noite.
Então eles entendem, só existe uma forma de nós vencermos essa tempestade, e não é por nossos recursos, não é por nosso conhecimento de tempo, de barco, de mar. Só tem uma maneira: vamos chamar Jesus. Porque essa tempestade a gente não consegue vencer não, essa tempestade a gente não consegue acalmar não, mas eu conheço alguém que consegue, e eu vou orar, eu vou clamar, e se eu fizer isso, Ele vai despertar, e vai nos ajudar. Existem tempestades naturais na nossa vida, na minha e na sua vida, que nós podemos ter 20, 30 anos de fé, é bom, mas não vai ser o suficiente, é necessário dobrar os joelhos e clamar por Jesus. Nós podemos ter o conhecimento dos 66 livros da Bíblia Sagrada, várias formações e certificados na parede, mas não vai ser o suficiente, dependendo do tamanho da tempestade. É necessário pedir ajuda, é necessário pedir socorro, e Jesus está bem pertinho. Não use os seus recursos, clama e chama por Ele, e foi o que os discípulos fizeram. Em 2 minutos eu termino. Eles clamaram, eles pediram ajuda, e o mestre desperta do sono que ele estava naquele momento descansando. Ele se levanta, e a Bíblia vai dizer que ele repreende o vento e o mar, dizendo: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E na mesma hora houve bonança. O que eu quero te dizer nesta noite é que a tempestade que te assusta, e quando ela vem no âmbito espiritual, ela traz medo, ela pode até trazer desespero, mas você não vai lutar com a sua força, você não vai lutar com o seu braço, você vai pedir ajuda, e Jesus vai se levantar ao meu e ao teu favor, porque uma coisa é a tempestade olhando para mim e olhando para você, outra coisa é o nosso Jesus olhando para a tempestade. Se nós gritarmos e usarmos os nossos recursos, talvez a tempestade vai continuar da mesma forma e nada vai mudar. Mas se nós clamarmos e nesta noite Jesus se colocar de pé ao meu e ao teu favor, Ele vai olhar para o vento e dizer: cala-te. Ele vai olhar para a tempestade e vai dizer: aquieta-te. E na mesma hora, aquilo que trazia medo vai se acalmar, aquilo que trazia desespero vai descansar, aquilo que amedrontava vai ficar em paz, porque a tempestade, por maior que ela seja, ela não é maior do que o Deus que fez os céus e a terra, e que nós servimos, e que está presente aqui nesta noite. Então clame por Ele, chame por ajuda, porque Jesus, Ele está pronto para te ouvir, levantar e colocar essa tempestade por terra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, e fique com esta palavra: não use as suas forças, mas clame por Jesus, que Ele vai se colocar de pé ao meu e ao teu favor. E nós vamos só fazer uma pergunta: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Jesus da igreja, este é o Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.